nos dias 3 e 4, uma mobilização em Brasília, né, chamada agora perdi aqui o tema da... Mas, enfim, aconteceu lá em Brasília, pela Confederação Nacional dos Municípios, com cerca de 3 mil prefeitos, né, uma mobilização por parte dessa entidade, que, segundo o presidente da entidade, o gaúcho Paulo Zilkowski, né, mostra a mobilização, né? Que, segundo ele, esse auditório tem quase 3 mil prefeitos. Isso mostra que essa mobilização tem força e nossa luta vai levar melhorias para os cidadãos que estão em nossos municípios, declarou Paulo Zilkowski. O evento que aconteceu no Centro de Convenções Ulisses Guimarães na terça e na quarta-feira, com extensa agenda em reuniões com o Executivo, Legislativo e órgãos de controle. Participando desta atividade e também tendo contato com parlamentares lá em Brasília para emendas de bancada e emendas individuais, o nosso prefeito e o secretário de Planejamento estão representando o município de Tupã-Siretã e estão lá trabalhando nesse sentido. Nós solicitamos ao prefeito um contato, e ele está ao vivo conosco agora de Brasília, para nos trazer, antecipando aí, algumas informações de resultados desta ida de Tupã-Siretã e Brasília, através dele, do prefeito, e também do secretário do Planejamento. Prefeito Gustavo Herter Terra, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, prefeito? Bom dia, Miguel, bom dia a todos que nos acompanham. Uma semana intensa aqui na capital federal, né? Buscando melhorias aí para o município e articulando aqui com diversos parlamentares e participando também desse evento dos prefeitos, né? Eu teria aqui um conteúdo de uma manhã para nós conversarmos a respeito de tudo que se viu e de tudo que fizemos aqui em Brasília, né? Mas falando da mobilização dos prefeitos, o governo federal hoje tem uma dívida com os municípios no repasse do FPM. Alega que não tem recursos e está atrasado o repasse. E aí, nessa mobilização, foi o representante do governo federal lá se pronunciar, se comprometendo de pagar até final de outubro, né, essa parcela do FPM aí em atraso. Ninguém acredita muito, né, diante dos contextos que Brasília está vivendo, mas vamos dar um voto de confiança aí. Em relação ao Paulo Zilkowski, está todo mundo, nós tínhamos mais ou menos 3 mil prefeitos, todo mundo muito decepcionado com ele. Ele tem deixado muito a desejar enquanto a um líder da municipalidade, né? Eu tive acesso a vídeo que ele enviou aos parlamentares da bancada gaúcha e outros, né, dizendo, induzindo, aconselhando os parlamentares a votarem a favor da reforma tributária. Isso dá para considerar até uma traição, né, à classe que ele representa, porque é um absurdo. Aí depois, num segundo momento, ele titubeou, enfim. Felizmente, os nossos, né, eu digo os nossos, aqueles deputados que eu tenho algum tipo de ligação e admiração, os nossos deputados votaram contra a reforma tributária, mas muitos acabaram votando a favor da reforma tributária, induzidos pela manifestação da CNN, confiando que a CNN estava defendendo o interesse dos municípios, que é o motivo pelo qual ela existe, né? Então, inclusive nesse momento onde o representante do governo se pronunciou, ele não abriu a palavra, não deu a palavra aos prefeitos, nem sequer, por exemplo, a uma comissão de prefeitos ou 5 inscrições de prefeitos, que seja uma inscrição de prefeito. Ele não abriu, simplesmente o governista falou e deu, né? Outro ponto também, a nossa indignação em relação ao ICMS, né, e a Lei 178 aí que define que, por exemplo, uma das coisas, o passivo atuarial dos fundos de previdência dos municípios seja incluído no cálculo do índice de folha. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é uma afronta aos municípios.
além de nós estarmos pagando a conta dos outros prefeitos que não pagaram a conta, essa dívida, ela está sendo contabilizada como índice de folha. Então, eu, por exemplo, e mais milhares de prefeitos, que tínhamos uma gestão muito responsável, né, em relação a número de CCs e a salário de servidores. Eu sempre dei todos os reajustes possíveis, sempre primei, né, pelos nossos servidores, dos prefeitos que mais valorizei os servidores, dobrei o vale-refeição. Enfim, apesar de alguém ir aí sempre dizer que não, né? Mas eu de maneira extremamente responsável, sempre estou priorizando os nossos servidores. Mas, dentro dessa responsabilidade, nós temos aí, né, índices. O índice de folha, que não deve passar de 48,6, e acima de 51,4 ele é sinalizado, e acima de 54 o município entra vamos dizer assim, como se fosse numa inadimplência, né? Ele deixa de receber verbas federais, receber emendas, receber o próprio FPM, enfim, é uma série de responsabilizações e penalidades que o município sofre. Então, o prefeito precisa ser muito responsável em relação a isso. Só que, colocando a parcela dessa dívida, desse passivo, no índice de folha, tem municípios que foi para 70%. E isso é um absurdo. Esse município está totalmente fora. Tem municípios, a exemplo aí de Júlio de Castilhos, que foi para 54%. Nós que tínhamos 45% e alguma coisa, fomos para 50%. Passamos do 48,6%. Então, hoje eu estou impossibilitado de reajustes salariais, eu estou impossibilitado de uma série de coisas em relação a itens que interferem no nosso índice de folha, por culpa de prefeitos antigos aí que não honraram os compromissos junto ao Fundo de Previdência dos servidores municipais, né? Então, isso tudo, isso não é só Tupãziretã, isso são milhares de municípios e não está se fazendo nada para reverter isso. Eu já provoquei pela M-Centro uma reunião no próprio Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas diz que só está cumprindo a lei, que tem que trabalhar aqui no Congresso para que se mude essas leis. Então, não vou aqui entrar muito em detalhe, porque os ouvintes, na sua grande maioria, não tem muito interesse nesses detalhes, né? Mas só para mostrar para as pessoas aí que a gente está muito focado em resolver esses problemas, né? Minha opinião a respeito de Brasília, e diga-se de passagem, não é uma opinião política e muito menos parcial, é uma opinião de um cidadão brasileiro. Eu não tinha vindo a Brasília esse ano ainda, eu tinha vindo algumas vezes nos 2 anos anteriores, aí no governo anterior. Os ministérios eram ministérios enxutos, técnicos e céleres, né? Eles eram ágeis. Eu agendava reunião no ministério, chegava lá, eu me reunia com diretores, com assessores parlamentares, enfim, e as coisas andavam, as coisas desenrolavam. Hoje passou de 24 para 37 ministérios, gente não técnica, gente que não sabe nem o que está fazendo lá, gente empilhada dentro do ministério, nada anda, uma incompetência generalizada, uma decepção muito grande com os ministérios, né? Por exemplo, se dividiram ministérios e as rubricas, as dotações, toda essa parte legal que dá, que deslancha, né? que dá andamento nas coisas. Tem muitos ministérios que ainda nem têm isso, então eles não sabem nem o que tem que fazer. A própria LDO, o ano passado, quando eu vim aqui nessa época tratar de emenda de bancada, as coisas estavam todas definidas, valores, tudo. Hoje nem valores não se tem, estão tratando das reuniões de emenda de bancada, não se tem definição de valores, porque nem a LDO está resolvida. Então, Brasília voltou a ser o que era. É um absurdo isso aqui. E eu falo não como prefeito, eu falo como cidadão brasileiro.
É muito triste ver o que virou Brasília. Mas, enfim, vamos falar de coisas boas, né, Miguel? Certo. Eu vim para cá na segunda-feira para fazer algumas articulações, obviamente, né, estreitar relações com alguns parlamentares, entregar as nossas solicitações de emendas, né, conversar, me entrosar mais a respeito dessa realidade. E fui surpreendido, cheguei aqui na segunda às 7 da manhã, fui surpreendido com a agenda de que nessa semana seria feita a reunião da bancada para decidir a emenda de bancada, que eu ganhei o ano passado, uma emenda da estrada Tupã-Jari, né? E recebi um recurso aí que ainda não foi liberado, mas pelo que me disseram em seguida, aí nós temos 3 impeditivos, nós temos que apresentar o anteprojeto, o projeto ambiental e o atestado de propriedade da estrada. Esses 3 documentos que o DAER tem que providenciar, o governo do Estado, para que se possa dar andamento aí na execução da obra, né? Daí fui surpreendido com essa reunião agora, essa semana, e o ano passado o secretário do coordenador de bancada, que era o Cherini, deputado Cherini, me passou que a partir do momento que se cria a rubrica, que se cria o código da obra no governo federal, anualmente o governo teria que mandar recursos para a obra, então a partir daí estaria tranquilo. Agora mudou a coordenação de bancada e o secretário do novo coordenador, que é o Carlos Gomes, deputado Carlos Gomes, me disse que não, que anualmente nós temos que reapresentar a solicitação da emenda. Isso me pegou de surpresa, porque nós já havia encerrado o prazo, né? O prazo já foi há vários dias atrás, então não poderia mais entregar proposta de emenda. Mas, felizmente, aqui eu estou com o Ezequiel, meu secretário de Planejamento, que também é extremamente competente, muito ágil e muito organizado, né? E nós já estamos com uma expertise boa de tramitação aqui no Congresso. Nós providenciamos aí todos os ofícios, solicitações, articulamos em 36 horas, mais ou menos, conseguimos inserir, embora atrasado, inserir no rol de emendas, que, por incrível que pareça, o ano passado eram 82 projetos para selecionar 17. Nós ficamos entre os 17. E esse ano são 112 projetos, e eu me dei o trabalho de somar o valor desses projetos, deu 2 bilhões e 700 milhões de reais dos 112 projetos, dos quais 216 milhões, a princípio, né, serão destinados a isso, dos quais 108 milhões, apenas 50%, serão para obras estruturantes, que é o que nós estaríamos pleiteando. E o meu pleito é 50 milhões, então é bastante ambicioso, né, o meu pleito aí. Mas eu acredito que se nós conseguirmos 5 milhões, que foi um valor aproximado do que conseguimos o ano passado, e já está de bom tamanho, né? Daria 5% do valor total. E aí essas outras 112, 111, né? E aí eles vão ter que se articular também, mas são 13 emendas para senadores e 14 para deputados. Dos 14 deputados, os 31 deputados vão eleger 14 projetos dos 112. Aí eles entregam amanhã a relação dos 14 de cada um. Se faz uma compilação dos dados e se juntam os 14 mais votados entre as 14 indicações de cada um dos 31 deputados. E esses 14 projetos dividirão, então, esses 108 milhões de reais, né? Eu, ano passado, tive 14 votos a favor da nossa emenda, o mínimo era 13. Eu ontem consegui terminar o dia com 12 votos já comprometidos conosco. Agora eu vou trabalhar aí para ver se consigo no mínimo 3, né? E para ter uma margenzinha, mas se Deus quiser vai dar certo e vai ser uma dupla vitória, né? O ano passado conseguimos colocar nossa emenda
e esse ano, se Deus nos ajudar, e eu tenho certeza que vai, nós conseguiremos repetir esse feito e levaremos aí, eu imagino que aproximadamente 5 milhões, aí já totaliza quase mais de 9 milhões para a obra de Tupãjari, né? Certo. Além disso, nós temos muita articulação, fizemos muita articulação com parlamentares. Eu agora, nesse momento, estou aqui no gabinete do deputado Zuco, meu irmão, meu amigo e parceiraço aí do município, fez uma votação impressionante aí, e estou aqui no gabinete dele. Ele já retornou ao Rio Grande, mas eu já tenho sinalizado aqui de emenda impositiva um valor significativo, e de outros parlamentares também. Eu diria que já estou com... Vamos ser um pouquinho otimista, né? Eu já acredito, né, que mais de 5 milhões em emendas eu vou conseguir nessa viagem aqui, com mais 5 milhões também, otimista, né, sendo otimista, da emenda de bancada. Se Deus quiser, eu acho que é uma viagem histórica a Brasília, que poderá trazer um resultado aí superior a 10 milhões de reais para o município. Isso aí, diante da redução do nosso orçamento, vai ser vital para a sobrevivência de qualquer governo, né? E eu tenho que deixar o meu sucessor em condições saudáveis, né, de caixa. Então, é importante esse trabalho que a gente está fazendo e captar recursos ao município. Né, Miguel? Sem dúvida nenhuma. Relevante, valores expressivos, né? Seriam, como o senhor bem colocou, usando entre aspas, otimistamente pensando, em torno de 5 milhões de bancada, emenda de bancada, em torno de 5 milhões com emendas individuais de parlamentares. Isso seria para o orçamento do ano que vem, prefeito? Isso, do ano que vem. Agora a gente já está, existe uma de outubro. Outubro é o mês decisivo para a definição das emendas de bancada, mas também é onde se iniciam as tratativas para as emendas impositivas, que elas vão encerrar em fevereiro, né? Mas é importante que esses compromissos já passem a existir a partir de agora. Então, em fevereiro, daí sai a deliberação, assim, a definição, vamos dizer, dessas emendas, e aí que eu pretendo, em fevereiro, ter esses 5 milhões de emendas impositivas, né? Eu poderia antecipar aí 1 milhão do deputado Pedro Westphalen, 1 milhão do Zuco, 1 milhão do Sanderson, alguma coisa, ainda não tenho valores do Lucas, do Osmar Terra, enfim, vários deputados aqui. Nós trabalhamos aí com mais de 20 gabinetes, né? Uhum. E claro que eu tenho aqueles que são meus amigos pessoais, né, mais próximos, e aí entra o fator, além da relação política, a relação de amizade e credibilidade que a gente tem, né? Então, esses valores acabam aumentando. Com E eu relação... acho que é isso, Miguel. Perfeito. Com relação àquela promessa que o representante do governo fez junto ao Congresso, junto ao evento lá da CNM, de que pediu um voto de confiança e que em outubro estariam honrando com o fundo de participação do município que está atrasado. Se houver o cumprimento dessa promessa, prefeito, que valores Tupãsretã pode receber em outubro? Eu não gosto de falar números que eu não tenha certeza, né? Assim, precisamente. Mas um município com o nosso porte e o nosso repasse de SPM, a dívida hoje gira em torno de 1 milhão e meio nesses municípios aqui, né? Eu teria que fazer um levantamento mais preciso aí junto à Secretaria de Fazenda para informar, né? Eu prefiro não dizer valores exatos por enquanto, mas isso Uhum. a gente pode apurar, né, em seguida. Sem dúvida. Com relação também àquela frustração sua e de vários prefeitos com relação à posição, né, a forma com que a CNM se posicionou sobre a reforma tributária e principalmente na questão de que as dívidas com os fundos
dos funcionários está agora sendo computado também no índice de pagamento, de valores pagos para a folha, o senhor falou que dificilmente isso possa ser revertido. O dificilmente pode-se dizer que é impossível ou ainda há a margem para negociação, para conversação com os parlamentares que possa voltar a reverter essa questão, prefeito? Olha, o que eu vou dizer, Miguel? Eu sempre me manifestei desde que esse elemento aí assumiu o Planalto, né? Eu sempre me manifestei que eu não via luz no fim do túnel, né? Porque as atrocidades que a gente vê dia a dia aí, agora querendo aprovar aborto, enfim, todas as pautas governistas, para mim, são absurdas, né? A grande maioria delas, para mim, são absurdas. Então, a gente vê um Congresso engessado, a gente vê um Congresso sendo com muitos parlamentares que acabaram mudando de lado, né, com a promessa de aumento de emendas, enfim, de privilégios no governo, principalmente no Senado, né? Então, isso diminui a luz no fim do túnel, mas nessa minha vinda aqui, eu obtive muitas informações, e me parece que existe já um sentimento aqui no Congresso, inclusive hoje já saiu, está no G1 aí, né, de atitudes do Congresso em relação ao STF, limitando o poder do STF, principalmente no que diz respeito à emissão de liminares, né, e a atitudes monocráticas do STF. Já sei de outras atitudes aqui que vão ser tomadas em relação ao STF, né, que o STF hoje está tentando, ele acusa, ele julga e ele legisla, né? Ele está usurpando das suas funções. Então, o Congresso já está mudando, já está se unindo mais em relação a isso. O Senado já mudou a sua performance em relação ao STF. Então, aquele mar de rosas aí que o Judiciário, na sua maior instância, vinha vivendo, já existe luz no fim do túnel, né? Embora pequenininha, mas que possa mudar. Se mudar isso, eu acho que a partir disso pode mudar qualquer coisa. Então, eu diria que na esfera política, como dizia o Brizola, né, são interesses. Então, na esfera política não existe impossibilidades, né? Quem diria que nós teríamos isso como presidente da República? Então, para mim era uma coisa impossível, hoje não é possível, hoje é realidade, né? Então, nada é impossível na política. Vamos torcer para que as mudanças sejam para o bem da população brasileira, que agradem as pessoas de bem, né? Direitos humanos para humanos direitos, é o que a gente busca, né? Uma outra informação importante, assim, para mim, é uma coisa inesquecível. Ontem eu passei a tarde, durante aí 1h30, por aí, 1h30, 1h e pouco, numa reunião entre 6 pessoas, né? Eu, presidente Bolsonaro, ministro Ricardo Salles, ministro Mário Frias, deputado Sanderson e um outro deputado federal da base aí do PL, que eu não recordo o nome dele. Nós 6 passamos reunidos aí. Eu tive o privilégio de acompanhar o deputado Sanderson nessa reunião e muitas informações, muita conversa, enfim, para mim foi um privilégio poder dividir aí 2 horas da minha vida com o melhor presidente da história do país, né? E tive boas informações lá. Ele está muito... a gente vê que ele está bastante envelhecido, né? Mas muito lúcido, muito... Enfim, eu não quero aqui abrir nada, né? Mas dizer que lavei a alma ontem com essa reunião, né? A gente vê que tem pessoas técnicas, pessoas de bem,
que ainda estão firmes aí, e é uma questão de tempo para que essas pessoas retomem os seus lugares, que possam dar o bem aí para a comunidade. Eu conversei bastante com o Ricardo Salles, com o ministro do Meio Ambiente, né? Falei sobre aquelas denúncias que tinham feito, aqueles absurdos, né? Tentando envolver ele em comércio de madeira, alegações totalmente narrativas, né? Como eles dizem, a esquerda gosta muito de falar em narrativa, aquelas narrativas que eles lançam na mídia para denegrir as imagens, né? Fizeram isso com o nosso presidente Bolsonaro, chamando de genocida, e hoje o próprio Ministério da Saúde diz que na época as medidas adotadas foram as ideais e que em momento algum se negligenciou nada no combate, no enfrentamento à pandemia. Enfim, aos poucos, né, aos poucos as coisas vão ficando claras, a comunidade, a população brasileira vai amadurecendo, vai vendo os erros e os acertos que comete, para tentar aprender com isso e não cometer os mesmos erros, né? Aproveitando seu momento de intimidade lá, houve uma divulgação de que o presidente Bolsonaro solicitou ao ex-ministro Salles que não deixe o partido e permaneça. O senhor estava dizendo que eles estavam lá conversando e, pelo tom que o senhor usou, num ambiente conciliador. O presidente Bolsonaro está bem, otimista? Qual é o seu sentimento com relação à posição dele no otimismo? E o Salles permanece no PL? A princípio não houve em nenhum momento assim, nenhuma manifestação de sair do partido, né? Se falou do futuro, né? Se falou agora da próxima presidência do Congresso. Enfim, eu não vou, né, Claro. falar muita coisa a respeito disso, porque não tenho autorização para isso, né? Eu Sim. participei. Tinha uma reunião privada lá. Eu fui convidado a participar, mas o presidente Bolsonaro, muito lúcido, assim, a gente vê que ele está muito triste, porque houveram situações aí, a gente sabe, de traições na época, né? Que pessoas que a gente esperava uma certa atitude tiveram outra, né? E muito triste porque todo mundo vai para a mídia falar mal dele, todo mundo vai inventar coisa, todo mundo acusa de qualquer coisa. A gente sabe que a pessoa pública está exposta a isso, né? Eu mesmo aí, fazendo o governo que nós estamos fazendo aí, atendendo a todos, todas as demandas de todo mundo, sem ver quem é quem, ainda assim algum desmamado vai para a mídia berrar que foi desmamado injustamente, ou que está sendo injustiçado ou perseguido, até de ditador já me acusaram. Então a gente sabe que personagem público, tem que agradar o certo, né? Tem que fazer o que é o certo, tem que agradar as pessoas de bem, e os outros, obviamente, vão se manifestar em contrário. O mesmo aconteceu com o ex-presidente. Ele quebrou muitos paradigmas, ele enfrentou o establishment, né? Ele reduziu ministérios, ele botou gente técnica, ele não deu ouvidos a muitas forças políticas, né? Algumas alas políticas, e é natural que essas forças, essas alas, reajam, critiquem, inventem, né? Acusem. Isso é natural, faz parte do meio político. Não deveria ser assim, mas isso aí, para a gente que estuda, para a gente que tem uma cabeça mais aberta e vê as civilizações mais antigas, ainda nas civilizações mais antigas também existe isso, né? Embora em menor quantidade, mas a gente vê aí países velhos, com parlamentos conflitantes, interesses divergentes, isso aí faz parte, né? Ok. Prefeito, hoje permanece em Brasília. Qual é a sua agenda ainda até o retorno do Tupanciretã? Eu pretendo alcançar os meus 15 votos aí e, e retorno, chego em Porto Alegre, acredito que 11h30, 11h20 da noite. Aí vou pousar em Porto Alegre pelo cansaço, né? Saio de Porto Alegre às 5 da manhã
em direção a Júlio de Castilhos, aonde às 10 da manhã teremos um evento de abertura do plantio do soja, né? Devo provavelmente almoçar em Júlio de Castilhos, junto com o prefeito Bernardo e outras autoridades, e à tarde retorno a Tupã, metade da tarde retorno a Tupã. Hoje daí tenho alguns compromissos aí, mas à noite também já algumas reuniões, e amanhã eu ou vou a Cruz Alta numa agenda com o deputado Pedro Westphalen, ou se eu conseguir enfim, resolver antes as pautas dessa agenda, aí eu vou para fora, né? Vou lá na minha propriedade, enfim, ver como é que estão as coisas que eu tenho também, né, que cuidar daquilo lá. Sem dúvida. Muito bem. Bom, prefeito, parabéns aí pela sua participação, pela intensidade das atividades, né? E eu sei que as poucas vezes que eu estive em Brasília, testemunhei essa loucura que é Brasília, aquela correria de vai para cá, vai para lá, marcou a agenda, muda para cá, vai para outro gabinete, enfim, e é muito estressante essas atividades, com certeza o senhor está realizando um trabalho em prol da comunidade de Tupã-Siretã e vamos aguardar os resultados disso, são bons resultados aí pelas informações que o senhor passou. Eu quero agradecer também a sua gentileza de dedicar esse tempo à nossa audiência, à comunidade aqui de Tupã-Siretã que está nos acompanhando, mas como é praxe desse programa também, vou deixar à disposição o microfone para algo mais que o senhor queira colocar, senão as suas despedidas certamente momentâneas da nossa audiência, que a gente vai ter em outros momentos a oportunidade de lhe ouvir por aqui também na nossa programação. Mais algum detalhe, prefeito, por favor, fique à vontade. Eu acho que é isso, Miguel, dizer para a comunidade que está tudo bem, né, que eu tô bem, né, estou aqui firme e ontem também visitei algumas comissões, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, na própria reunião da bancada, anteontem eu fiquei na porta, não pode entrar, mas fiquei na porta fazendo leitura labial dos deputados para ver quem é quem, né? E eu não tenho meias palavras, aqueles que não nos apoiarem, não apoiarem Tupã-Siretã, eu vou sim dar nome aos bois, porque é preciso, a nossa comunidade não pode votar em quem não nos ajuda, né? E esse recado eu deixo para a comunidade como um todo, né? A nossa principal força é o voto. Nós temos que concentrar os nossos votos nas pessoas certas. As pessoas certas com a capacidade certa, com o caráter certo, para que nos represente nas instâncias superiores. Desde a Câmara de Vereadores de Tupã, desde a própria Prefeitura, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, no Senado, no Governo Federal, na Câmara dos Deputados aqui em Brasília, enfim, qualquer cargo eletivo, o voto não é algo simples. O voto deve ser um voto maduro, muito bem pensado, né? E é o único momento que nós temos enquanto cidadãos, enquanto eleitores, é o momento que nós temos de tentar mudar o caminho das coisas, né? E se nós errarmos o voto, depois nós não temos como nos queixarmos. Eu sempre disse, sempre que pude, disse, voto não aceita arrependimento. Não adianta dizer, votei no fulano, mas agora me arrependi. Não interessa, o estrago está feito, né? Não estou aqui me referindo a ninguém em específico, nem a um governo em específico. Eu estou me referindo à nossa democracia e ao nosso direito de votar e ser votado. É importante que as pessoas de bem saiam da sua zona de conforto e se disponibilizem a exercer algum cargo de representação coletiva, assim como eu fiz a minha parte, né? E é importante que o eleitor, o cidadão, sempre tenha essa perspicácia em saber escolher com lucidez em quem votar e que serão os nossos representantes. Tá bom, Miguel? Perfeito. Vida longa ao nosso Tupã-Siretã, prosperidade e desenvolvimento à nossa terra da Mãe de Deus. Ilza Cardoso está aplaudindo aqui, mandou aplausos porque o prefeito acabou de se manifestar. Paulo Cordeiro também mandando parabéns ao nosso prefeito. Deixa eu ver aqui quem mais. A Cândida Silveira
Bom dia, nosso prefeito, muito competente e homem de visão. Parabéns, prefeito Gustavo. Né? São pessoas que estão se manifestando aqui nas plataformas digitais da sua Tupã. Prefeito, um forte abraço ao senhor. Novamente, obrigado pela sua gentileza. Boa sequência de trabalho para aí. Bom retorno ao Rio Grande do Sul, a Júlio de Castilhos também, a Tupã Ciretã em breve. E claro que nós estaremos em outras oportunidades de acompanhando por aqui. Um abraço, prefeito. Um abraço, Miguel. Um abraço a todos. 10 horas com 11 minutos, ao vivo de Brasília, desde o gabinete do deputado Zucca, onde se encontra nesse momento o nosso prefeito Gustavo Herter Terra. Ele está também acompanhado do secretário Ezequiel Sela, que é o secretário de Planejamento, e toda essa semana esteve em Brasília. Você viu um relato amplo aí das atividades que ele fez, tanto nas reuniões com a bancada gaúcha para emendas de bancadas, quanto reuniões individuais com parlamentares no objetivo de conseguir recursos individuais e, enfim, também a participação junto ao evento que a Confederação Nacional dos Municípios realizou na terça e na quarta-feira em Brasília. 10 com 12, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai um rápido